E hoje em dia não é impossível publicar. Já Não. foi, né? Já foi muito difícil, era muito fechado, as editoras tinham todo um monopólio, as grandes editoras. Hoje há muitas possibilidades no mercado, claro, com muito cuidado, como você bem fala, né? Tem muito golpe por aí, mas hoje é muito mais democrática essa possibilidade. Eu já recebi aqui no programa muitas pessoas que conseguiram publicar, e é uma forma, né? É um trabalho, é uma vocação para alguns, né? Então, eu acho que é importante a gente reconhecer que estamos em um tempo que é possível, tem que melhorar, né? Mas é possível, muito mais do que outrora, né? Sim, eu acho que é exatamente para a gente esperançar, né? Porque É, realmente, antigamente, os espaços midiáticos, de modo geral, eles eram menores muito mesmo, né? restrito, Eu que nasci em 80, passei por essa fase do analógico. é, Então, para você ser publicado, você precisava, no mínimo, ser jornalista, né? Conhecer alguém dentro de uma editora ou de um sim, jornal. é, E isso te colocaria em evidência para é, publicação. Hoje existem diversas plataformas digitais que você pode publicar o seu livro sem precisar imprimir, inclusive. é, Outras que imprimem a partir de 4 livros. Então, não cair nessa linha de compra, né, como se fosse uma lanchonete, onde é, você vai pagar para um lugar, para um valor grande para poder publicar. Eu acho que saindo dessa enganação, vamos dizer assim, você consegue sim publicar de forma independente. Por exemplo, a nossa house ela tem essa função. A gente tem todos os serviços editoriais. é uma assessoria ou a pessoa entrega o livro lá e você oferece todo o trabalho, todo o caminho para a pessoa publicar? É exatamente isso. É, A gente faz um trabalho como se fosse uma editora, mas eu não tenho nenhum contrato com essa pessoa. tá, Eu não vou recolher direito autoral dela, absolutamente. tá, O meu papel é ajudar essa pessoa a publicar. Então, o que ela sabe fazer, eu não preciso fazer por ela. Então, se ela não sabe fazer a diagramação, então a gente faz por ela. O manuscrito, ela tem uma dificuldade de desenvolver o texto. Então, eu posso trabalhar uma mentoria com ela de escrita tá, criativa e ajudar ela a finalizar o texto. Eu trabalho também com marketing literário, então ajuda as pessoas a encontrarem essa autonomia para aprender a se divulgar, a encontrar o seu sim, espaço. Mas todos os serviços gráficos do zero a gente faz, da tá, capa, diagramação, registro do livro. Se precisar imprimir, a gente entra em contato com as gráficas, faz essa mediação tá, e preço justo para a pessoa, tá. né? Nenhum absurdo, né? Não, até porque assim, não precisa. Quando a gente vai escrever um livro, a gente quer escrever muitos livros. É. E a gente não tem que vender nossa casa, nosso carro, entendeu? Perder a sua vida para publicar um único livro. É, E essa coisa de você também imprimir muito, às vezes, é ruim, porque quando você não tem um manejo de como conversar com as pessoas para vender o livro ou para oferecer, você acaba encalhando eles com você. Então, às vezes, é um valor que você poderia ter investido em você mesmo, né, de outras formas. Então, a gente tenta democratizar esse acesso, informando principalmente como se faz e o que a pessoa se sente à vontade, o que ela precisa, a gente atende. tá, Mas também a gente presta serviço para editoras, né? Aqui em Guarulhos a gente também trabalha com a Quincas Editora, tá, e que é uma forma também de ampliar a nossa experiência nessa área. tá. Agora, conta para nós, Rádio Boa Nova, né? Você tinha Nossa, um programa. 2 programas. Dois. E como que era? Qual o tema? Qual que era a pauta? Como que eram esses programas? Eram ligados à espiritualidade? Sim, sim, os Tá, dois. A Rádio Boa Nova, ela vem da minha experiência com a juventude espírita, né? tá, Porque como eu entrei no centro espírita muito jovenzinha, logo com 16 eu já era coordenadora de mocidade, a pedido da espiritualidade, para tá, trabalhar as energias. E aí a gente foi ampliando essa perspectiva até os 25 anos, mais ou menos. tá. E aí, depois que meu filho nasceu, a rádio já tinha um programa, meus amigos eram apresentadores, o Juventude Maior, Hum, e aí eu fui chamada para ser uma das apresentadoras. Então, acho que foi 3 ou 4 anos de Juventude Maior. E aí, segundo o seu Jeter Giacomini, a gente já era grandinho demais para ser juventude. As paquitas cresceram, mudou a geração. E aí ele ofereceu para a gente um outro projeto, e a gente fez também mais 3 anos de Espiritismo e Direitos Humanos, tá, que era uma pauta meio que de continuidade ao que a gente já fazia, porque a gente já falava sobre valorização de cultura, educação e para a juventude,
E, de alguma maneira, a gente começou a linkar isso com essa questão dos direitos humanos e foi uma experiência maravilhosa que a gente teve na rádio. Acho que fazer rádio é muito gostoso, né? Essa relação com o público. E a gente também entrava ao vivo com a TV, Mundo Maior. Tá. E foi uma experiência, assim, de 7 anos ao todo, os 2 programas. E foi uma experiência que tinha conversa com o público, tinha essa troca de conhecimento, de Tinha. informação Os também. 2 programas eram ao vivo. O Juventude começou aos domingos. A gente tinha 2 horas de programa, Marcelo. Muito tempo, né? Aí a gente foi diminuindo, né? Aí ofereceram pra gente sábado, que era mais interessante, porque sábado, próximo ao horário do almoço, é o horário de maior audiência. Então, porque domingo a gente ficava lá porque não tinha quase ninguém, né? Então fica aí, quer ficar 4 horas? Fica, né? E a gente ficava o tempo que a gente queria. Mas o sábado começou a profissionalizar a gente um pouco mais. No sentido de que, independente da gente já ter uma responsabilidade, era um horário realmente que impactava mais as famílias, as pessoas que já estavam esperando ali o fenômeno UFO, por exemplo. A gente antecedia o fenômeno UFO. Então foi bem interessante, porque as pessoas mandavam perguntas ao vivo. A gente sempre teve convidados também, entrevistados que iam presencialmente ou também falavam via telefone. E isso, eu acho que ampliou muito a minha experiência também como comunicadora. Eu acho que me fortaleceu muito. E como eu estava trabalhando muito na área do jornalismo, acho que juntou uma coisa na outra. Então, as minhas pautas de fora traziam muito também para dentro e vice-versa, né? Entendi. Elas acabavam dialogando de certa forma. Sim, sim. Tá.